Em apenas alguns minutos, uma refeição quentinha e saborosa está pronta. Estamos falando do macarrão instantâneo, um símbolo da conveniência moderna. Mas o que realmente sabemos sobre ele? Qual é a sua história e qual o impacto em nossa saúde? A história do macarrão instantâneo começou em Taiwan em 1910 com o nascimento de Momofuku Ando, o criador do produto e também o fundador da Nissin Foods Group. Durante sua juventude, Taiwan estava sob o domínio do Império Japonês. Foi uma época de grandes tensões políticas e conflitos entre identidades culturais. Vivendo sob essa ocupação, Ando observou de perto as complexidades da situação. Após a devastação causada pela Segunda Guerra Mundial, o Japão enfrentava tempos sombrios de fome e desespero. Foi nesse cenário que, em 1958, ao ver longas filas de pessoas famintas em busca de comida, que o Sr. Ando teve uma ideia: criar uma versão rápida e acessível do ramen. O ramen é um prato japonês popular que consiste em macarrão servido em um caldo à base de ossos de porco, peixe ou frango, geralmente acompanhado de ingredientes adicionais. O nome ramen vem do chinês lamian, que significa o macarrão puxado à mão. Com recursos limitados e em uma época de escassez pós-guerra, Ando utilizou a farinha de trigo e óleo de palma doados pelos Estados Unidos como parte de um programa de auxílio ao Japão. Mas o desafio não era apenas criar um macarrão fácil de preparar. Era necessário que ele também fosse saboroso e lembrasse o ramen tradicional que as pessoas tanto amavam. Em sua pequena oficina, Ando dedicou-se a inúmeros experimentos. Através de um processo meticuloso de fritura controlada, ele conseguiu desidratar o macarrão preservando a textura ideal. Mas o verdadeiro toque de mestre de Ando foi a criação de um pó especial que, quando adicionado à água quente, se transformava em um caldo saboroso. Este pó era uma mistura de ingredientes como extrato de frango, alho, cebola, sal e especiarias, além de realçadores de sabor como o glutamato monossódico. Este caldo, junto com o macarrão desidratado, formou a base do Chicken Ramen, o primeiro macarrão instantâneo do mundo. Com esta inovação, Ando proporcionou uma maneira de recriar em apenas alguns minutos um produto com sabor muito próximo do ramen, só que sem a necessidade de horas de preparo ou ingredientes frescos. Ao proporcionar uma refeição rápida e de baixo custo, ele conseguiu saciar a fome de milhares de pessoas no Japão pós-guerra. Mas o sucesso do primeiro macarrão instantâneo de Ando não ficou confinado ao Japão devastado pela guerra. Em pouco tempo, o produto cruzou fronteiras, ganhando popularidade em diversos países ao redor do mundo. Além disso, Ando continuou a revolucionar o conceito de comida rápida com a criação do Cup Noodle em 1971. Esta versão, apresentada em um copo descartável e prático, elevou a conveniência a um novo patamar. Com o Cup Noodle, as pessoas podiam desfrutar rapidamente de uma refeição quente simplesmente adicionando água quente, eliminando completamente a necessidade de panelas ou pratos. Ando também explorou uma variedade de sabores. Ele introduziu opções exóticas e inusitadas como curry, pizza e até frango com batata frita. O macarrão instantâneo tornou-se um fenômeno global, sendo consumido em todos os continentes, inclusive no espaço pelos astronautas. Em 2017, mais de 100 bilhões de porções de macarrão instantâneo foram consumidas no mundo, sendo a China o maior consumidor. O produto também teve um papel importante na recuperação econômica do Japão, na alimentação de estudantes e trabalhadores e na ajuda humanitária em situações de emergência como terremotos. Mas, por trás da incrível história de empreendedorismo e da solução criativa que o macarrão instantâneo representou em tempos de fome, esconde-se uma realidade mais complexa e preocupante. E aqui podemos fazer uma reflexão crucial. Saciar a fome, sem dúvida, é essencial, mas será que isso equivale a nutrir adequadamente o corpo e manter a saúde? De acordo com um estudo publicado no PubMed realizado em Seul, Coreia do Sul, onde se tem o maior consumo per capita de macarrão instantâneo no mundo, o consumo desse produto está associado a problemas de saúde relacionados ao coração e ao metabolismo, incluindo pressão alta, altos níveis de gordura no sangue, glicose descontrolada e obesidade.
envolvendo 3.397 estudantes universitários aparentemente saudáveis, com idades entre 18 e 29 anos, foi observado que a pressão arterial diastólica era maior entre aqueles alunos consumidores de macarrão instantâneo. Naturalmente, existem outros fatores a considerar. Não conhecemos o contexto completo do estudo, então vamos fazer uma análise mais abrangente com foco no produto. E o nosso ponto de partida é o valor nutricional. O macarrão instantâneo é um produto extremamente pobre em nutrientes. Em média, um pacote padrão pode conter entre 4 e 10 gramas de proteína. No entanto, é importante entender também que essas proteínas presentes não oferecem todos os aminoácidos essenciais. Os aminoácidos essenciais são como peças para construir e reparar partes do corpo. Nosso corpo não pode fazer essas peças, então precisamos obtê-las dos alimentos. Além disso, o macarrão instantâneo carece de gorduras saudáveis, contendo, no lugar, as gorduras inflamatórias que vamos falar daqui a pouco. E quanto às vitaminas e minerais? São pequenas quantidades, muitas vezes adicionadas artificialmente, com baixa biodisponibilidade. Ou seja, o corpo encontra dificuldade em absorver e utilizar esses nutrientes. O macarrão instantâneo, com sua base de farinha de trigo refinada, muito pobre em nutrientes e com aditivos sintéticos, apresenta outro problema bastante complexo: a digestão. Um estudo conduzido pelo Dr. Braden Kuo, gastroenterologista do Massachusetts General Hospital, revelou algo surpreendente. Os participantes foram orientados a consumir macarrão instantâneo. E usando câmeras embutidas em cápsulas, ele observou que o macarrão não era completamente digerido no estômago, mesmo horas após o consumo. Outra constatação surpreendente foi a movimentação do estômago tentando digerir ou quebrar o macarrão instantâneo. O estômago fica exposto ao conservante sintético terciário butil-hidroquinona, TBHQ, e outras substâncias nocivas por um longo período de tempo. A FDA categoriza esse conservante sintético da seguinte forma: pode ser usado com segurança em alimentos. Por outro lado, é importante lembrar que esse aditivo, usado também em perfumes, é citado em vários artigos como potencial causador de tumores e câncer. O Dr. Josh Axe, médico e autor de best-sellers, cita em seu blog como a maioria dos ingredientes alimentares sintéticos legais, o TBHQ nunca foi extensivamente estudado na população humana. Os limites seguros do TBHQ foram determinados principalmente por estudos de curto prazo em animais. Outra preocupação relacionada ao macarrão instantâneo é o glutamato monossódico, MSG, usado para intensificar o sabor. Um estudo publicado no PubMed investigou os efeitos adversos do glutamato monossódico. Após consumirem MSG, os participantes relataram um aumento significativo em dores de cabeça e sensibilidade muscular. No nosso vídeo sobre a história da salsicha, explicamos mais sobre esse ingrediente polêmico. Confira o link na descrição. Óleo vegetal processado. O macarrão instantâneo passa por um processo de fritura durante sua fabricação, entendendo o processo de maneira simplificada. Primeiro, a massa de farinha de trigo é misturada e moldada. Em seguida, passa por um cozimento rápido, onde é parcialmente cozida. Após isso, a massa é frita em óleo vegetal processado. Essa fritura não só desidrata a massa, permitindo que ela seja embalada e armazenada por longos períodos, mas também infunde o óleo na massa, contribuindo para sua textura, sabor e durabilidade. Porém, é importante entender que os óleos vegetais processados usados no macarrão instantâneo não são tão inofensivos quanto parecem. Estes óleos processados, extraídos com altas temperaturas e aditivos químicos, podem ter uma composição alterada. Embora o óleo de palma, que é muitas vezes utilizado na fabricação do macarrão instantâneo, seja predominantemente saturado e menos propenso à oxidação rápida, o processo de refinamento pode impactar sua qualidade. A preocupação com a saúde se intensifica quando o macarrão instantâneo é feito com óleos de sementes. Estes óleos, por serem ricos em ácidos graxos ômega 6 poliinsaturados, têm uma tendência maior à oxidação. A oxidação destes óleos pode gerar compostos prejudiciais, afetando as membranas celulares e contribuindo para a oxidação do colesterol LDL, que aumenta o risco de formação de placas nas artérias e doenças cardíacas.
Em nosso vídeo sobre gorduras artificiais, você encontrará mais detalhes sobre isso. O link está na descrição. Esse assunto nos leva a pensar o seguinte: uma das melhores coisas que podemos fazer pela saúde de nossas células e de nossas mitocôndrias, as usinas de energia de nossas células, é evitar frituras e produtos alimentícios com esse tipo de óleo. Além disso, o macarrão instantâneo pode conter quantidades absurdas de sódio, diferente do que seria com alimentos naturais, onde percebemos pelo paladar se o sal está em excesso. No caso do macarrão instantâneo, o excesso de sódio acaba passando despercebido. Isso acontece porque a adição de açúcar e MSG fazem com que o excesso de sódio seja menos perceptível ao paladar. Criado para combater a fome no pós-guerra, o macarrão instantâneo foi crucial em seu tempo. Hoje representa praticidade, mas devemos estar atentos ao seu impacto na nossa saúde. Com o conhecimento atual e acesso a inúmeras alternativas, temos o poder de escolher opções mais saudáveis e nutritivas, assumindo o controle de nossa saúde e bem-estar.